Querido, eu acho que a gente precisa falar sobre a missão Texas. Finally. Isso é maravilhoso. Também acho. Turma, eu, desde 2015, quando eu me mudei para os Estados Unidos, eu saí do Rio, na época que eu morava na XP, eu saí da XP e fui para fazer uma pós em UC Berkeley, no Vale do Silício, e aí eu mergulhei nesse mundo de inovação e a gente construiu a Startse, que é essa escola internacional de negócios que capacita profissionais brasileiros nos principais hubs de inovação no mundo. A gente passou a fazer uma série de missões para o Vale do Silício, onde eu conheci o João numa dessas missões. Depois a gente foi para a China, depois a gente foi para Portugal, a gente já fez missões em Singapura, em Israel, uma série de locais no mundo. E a gente passou também a desenvolver missões segmentadas. Por exemplo, semana passada eu estava com uma missão segmentada só focada em construção civil no Vale do Silício. Profissionais da construção civil, de imobiliários, construtores, né, focados. E dentro dos segmentos que a gente atua, a gente está iniciando agora a atuação nos segmentos de energia. Justamente Alexandre, Denise, Bruno, Mauro, pela oportunidade que se abre no setor de energia no Brasil, ou seja, cada vez mais pessoas nos procuram querendo, cara, quando é que vocês vão fazer uma missão de energia? E eu disse, olha, a gente tem aqui as pessoas que conhecem muito de energia, tem um grande amigo meu que conhece, o João, Acesso RZK, então a gente uniu forças, Startse, RZK e Acesso, e a gente vai lançar, quer dizer, já lançamos, estamos comunicando aqui em primeira mão, setembro deste ano estaremos passando uma semana no Texas para levar um grupo de brasileiros conhecer o que há de mais moderno em relação a negócios e tecnologias voltadas para o setor de energia. Agosto, Maurício, agosto. Desculpa, agosto. É porque eu tô com setembro aqui na minha cabeça, porque setembro é agosto, 18 a 23 de agosto. Então a gente vai estar uma semana no Texas. O Texas, primeiro, é o estado referência quando o assunto é energia nos Estados Unidos, é uma das capitais do mundo no que diz respeito a esse segmento. Texas tem hoje Austin, que é um dos principais hubs de inovação, ou seja, de startups e de fluxo de capital de risco sendo direcionado nos Estados Unidos. E a gente tem Silicon Valley, a gente tem Seattle, a gente tem Austin, então, ou seja, a gente vai estar num estado que historicamente tem papel muito importante para o mundo, para o setor de energia, e onde tem hoje uma das cidades que mais recebe fluxo de startups nos Estados Unidos, que é Austin, e obviamente que isso gera uma série de inovações dentro desse setor, e por isso que a gente optou por fazer essa missão no Texas. João, você quer complementar? Então vamos lá, pessoal. O que acontece é o seguinte, lá no Texas, enfim, a gente até falou sobre isso com o Ítalo, né? O Ítalo, ele passou algum tempo estudando isso aí também. O que aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos existe uma questão muito grande que é a federação. Então, isso já remete lá da Primeira Guerra Mundial, que eles tinham um esforço muito grande para poder gerar a energia deles. E o que acontecia? E eles tinham um problema para poder deslocar energia entre um estado e o outro. E essa questão da federação lá é muito forte. Então, o que eles começaram a fazer? Eles começaram a fazer grids e sistemas para poder tentar fazer do máximo possível a autossuficiência de cada estado. Então, essa questão da interconexão, como a gente conhece aqui no Brasil, que tem um ONS, que é um operador centralizado, isso não existe lá nos Estados Unidos, tá? Então, cada estado tem seu operador. E o que acontece? Então, cada estado tem uma legislação específica. Então, se ele quiser transacionar energia entre um estado e outro, é como se estivesse transacionando entre um país e outro, tá? Isso é bom e ruim ao mesmo tempo. Mas, sobre o ponto de vista do Texas e da Califórnia, o que eles fizeram? Eles foram lá e criaram um grid para ficar 100% independente. Na Califórnia, como o próprio Ítalo falou, deu bastante errado, tá? E eles reverteram tudo, começaram a centralizar mais e começaram a intercambiar energia com outros grids. Em compensação, no Texas, que é onde tem Houston, que é a capital do petróleo do mundo,
eles conseguiram segurar com essa questão da térmica, do petróleo e tudo, e ele é um mercado liberalizado desde 2000, desde 90 e pouquinhos, e desde 2002 que ele é varejista. Então, o que aconteceu com o Texas? O Texas, isso que a gente está começando a viver agora em janeiro desse ano, eles estão vivendo desde 2002, então já tem mais de 20 anos de experiência. Então, qual que é a ideia? A ideia é ir lá, conversar com as empresas que estão lá, com os modelos de negócio que eles montaram. Então, tem as empresas municipais, tem as empresas estaduais, tem as distribuidoras, tem empresas que efetivamente são de geração virtual power plants, né, que são virtuais, ou seja, elas atuam justamente fazendo esse agregação de carga e alocação em diferentes tipos de clientes. Tem o próprio varejista, que é a nossa, também é a mesma coisa, ou seja, você vai lá e coloca todo mundo dentro de um guarda-chuva só e você vai alocando energia para todo mundo de forma a tal otimizar. E tem uma série de vários modelos de negócios que culminaram de que no ano passado teve uma crise enorme lá de energia e o pessoal que tinha a bendita das garagens da Tesla ganharam dinheiro assim de uma forma enlouquecida, porque a energia estava muito cara, tinha um horário de pico, então o pessoal que tinha o carro elétrico, tinha o sistema de bateria e conseguia trocar, eles carregavam a energia deles na hora barata e na hora do pico vendia, e isso fez com que eles conseguissem sem pagar aquele carro, o sistema de bateria, tudo da casa deles em menos de um ano, o que foi uma loucura. Então, qual que é a nossa ideia? A nossa ideia é conseguir ir lá no Texas, conversar com... pode passar um pouquinho aí, Davi? Conversar com esses diferentes tipos de pessoa, diferentes tipos de agentes, né? Então, a gente vai falar com o ERCOT, que é o regulador, a gente vai falar com a PUCT, que é o outro regulador, nós vamos falar com empresas que são empresas municipais, empresas que são estaduais, vamos conversar com a distribuidora, vamos conversar com essas virtual power plants aí que eu estava falando, e vamos também acessar esse ambiente de inovação muito grande que tem em Austin, para poder entender o que são essas novidades, o que está surgindo lá, para a gente poder refletir e pensar o que pode ser o mercado aqui no Brasil, né? Porque o Texas é uma economia que cresce assustadoramente, é muito moderno, é um negocinho pequeno que tem mais o consumo de energia do Brasil, né? Que o Ítalo até falou, meu, é uma loucura, aquele negócio é tão potente que no Texas existe o consumo de energia do Brasil inteiro. Então, a ideia é que a gente consiga ver esses aprendizados que surgiram ao longo do tempo, né? Sobre os diferentes tipos de agentes, o regulador e tudo mais, aquilo ali que o Britaro estava falando, né? Bom senso, para que a gente possa trazer esses conhecimentos para cá e poder compartilhar com vocês. Estarão juntos nessa jornada que eu vou estar lá também, né? O Maurício também vai estar lá, e o professor Marangon, que também é uma pessoa que tem um conhecimento bastante grande sobre isso. O professor Marangon, inclusive, estudou lá na Universidade do Texas, em Austin. Estudou não, né? Ele foi tipo professor convidado, né? Ele passou um tempo lá como professor convidado. A filha dele, o genro dele, eles são professores lá na Universidade de Duke, que é a universidade famosa lá, e ele passou um tempo lá. Tem só uma questão interessante, que é a seguinte: nós teremos 20 vagas, né? Não são muitas, então isso é uma questão que a gente não tem como fazer, porque não tem como a gente chegar num lugar desse com 50, 60 pessoas, né? A gente só consegue efetivamente chegar com 20 vagas, e a ideia é que a gente consiga fechar esse grupo aí nos próximos 30, 40 dias, para a gente começar a se organizar, né? A gente vai circular isso aqui lá na comunidade, para que todos possam ver, mas nós estamos bastante com isso, e a gente acha que isso vai ser uma questão super importante aí para essa questão dessa preparação, né? Desse nosso, de como é que a gente vai encarar esse mercado de energia, como ele está vindo, o nosso pitch de venda, o nível de confiabilidade que a gente vai passar para os nossos clientes. E
tem a questão de que o melhor Energy Advisor, até julho, ele vai ganhar esse pacote, a gente vai dar esse pacote aí para o melhor Energy Advisor, então nós vamos ter um trabalho enorme aqui para poder montar esse placar aqui de acompanhamentos, vamos colocar aqui nos Energy Advisor Days, né, que a gente vai ser uma jornada de 10, então até lá nós já vamos ter terminado as 10, e 30% sobre as pessoas que mais participaram disso, e os outros 70%, naturalmente, é de quem vendeu mais, que é isso que movimenta a vida, né? Tá? Então, pessoal, a gente está construindo aqui a programação. A programação vai começar no domingo à noite com boas-vindas, todas as pessoas. A gente vai fazer um conhecimento. Coloca aí na programação, por favor, Davi. Eu não sei se no slide aqui tem a programação. Tem. Tem aí, botar aí. Eu estava pegando aqui, já está tudo pronto. Então, a gente começa no domingo. Domingo à noite a gente faz uma confraternização, recebendo todo mundo. Para mim, esse é um dos grandes, além do conteúdo, obviamente, todo o conhecimento que a gente vai obter de lá, mas um dos grandes valores que a gente traz de volta de uma missão de uma semana como essa são as conexões que a gente faz com as pessoas que fazem parte. Então a gente já viu nascer empresas, investidor que investiu em startup, a gente já viu nascer oportunidades. Nós já levamos mais de 10 mil pessoas nos programas que a gente faz fora do Brasil, a Starse. Segunda-feira começa a nossa agenda de visitas, então a gente vai rodar bastante, sapato leve, roupas leves, porque vai ser realmente para conhecer as empresas, falar com investidores, conhecer empresas do setor de energia, o que elas estão fazendo, como elas estão aproveitando a oportunidade, como é que elas construíram nesses últimos 20 anos, como o João falou, o seu negócio e aproveitaram essa janela que abriu no mercado americano há 2 décadas atrás. Então, segunda-feira a gente fala com VCs de manhã, a gente visita a Austin Energy durante a parte da tarde. Na terça-feira a gente passa o dia inteiro na ERCOT, falando muito sobre a questão do mercado livre e as principais regulamentações e entraves no mercado americano, para a partir daí identificar oportunidades. Na quarta-feira a gente tem PUCT e NGR, manhã e tarde, respectivamente. BP na quinta-feira de manhã. Depois, durante a tarde, a gente vai falar sobre o desempenho no mercado atacado, produtos financeiros e serviços. E na sexta-feira, já no último dia, gerador eólico e o ecossistema de energia. Até o finalzinho do dia, a gente encerra e faz o closing da semana. Quer dizer, vai ser uma semana que começa no domingo, termina na sexta-tarde, falando de energia, entendendo oportunidades, entendendo desafios, entendendo o que foi feito no mercado americano nesses últimos 20 anos e como a gente pode fazer um retrato do que aconteceu aqui, fazer isso acontecer no Brasil e como que a gente pode implantar. Então, em primeira mão, hein? É a primeira vez que estamos falando sobre isso, por isso que estamos aqui com um PDF mostrando, a gente não está ainda com o site em pé, a landing page vai subir nos próximos dias, mas o produto já está lançado, já está ok, estaremos eu, João e o professor daqui a alguns meses com todos vocês que tiverem interesse lá. Boa! E o melhor Energy Advisor vai ganhar o pacote inteiro, não só o custo, como também a passagem e a estadia.